Fala galera, Geek na área, e hoje a gente vai reagir à batalha do canal Nerd, no caso, se o Ben 10 conseguiria vencer o Superman. E os fãs do Superman que me perdoem, mas eu tenho que dar logo minha opinião logo de cara, que não, o Superman não tem chances contra o Ben 10. Pra gente conversar se teria a luta, tem que ser, no mínimo, ou o Superman Armadura Cósmica, ou o Superman One Million. Se for o Superman base, não tem luta, tá? Ben 10 conseguiria sim vencer, porque o cara é muito roubado. Pra tudo que o Superman tem um poder, o Ben 10 tem um alien específico, e enfim, é muita apelação. Mas e você, acha que o Ben 10 ganha ou que o Ben 10 perde? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Bem, se você for novo, já se inscreve aqui embaixo para não perder os próximos vídeos. E se já for inscrito, deixa aquele like para incentivar o trabalho. Sem muita enrolação, bora para esse react. Superman ele é conhecido por ser um dos super-heróis mais poderosos de toda a ficção. É a definição máxima do herói casca grossa. Mas será que ele é insuperável? Ou será que um garoto que vira alien poderia vencer ele? Consegue. Já vai deixando nos comentários aí quais aliens do Ben você acha que poderiam derrotar o Superman. E vem comigo que eu vou te dar a resposta definitiva para essa pergunta. O Ben 10 poderia vencer o Superman? No final você acertou, hein? Bora lá. Superman basicamente inspirou toda uma leva de heróis nos quadrinhos, que são aquele pacote completo do peso pesado, sabe? Aquele combo de poderes. É aquele personagem que voa, tem super velocidade, super força, invulnerabilidade, enfim, o cara faz tudo, parece ser inderrotável. Mas será mesmo? Uma das coisas que muitos fãs falam por aí é que o Ben 10 passaria o rodo em qualquer herói da Liga da Justiça. Então não quero nem saber de conversinha, vamos botar aí. No máximo, o Batman com preparo, talvez ele poderia fazer alguma coisa contra o Ben 10. Mas tirando o Batman com preparo, eu acho bem difícil realmente algum personagem da Liga da Justiça conseguir, no caso, vencer o Ben 10. Pra vencer o Ben 10 tem que ir lá já pras entidades, porque o cara é bem apelão. Isso aprova logo, direto com o Superman. E assim, a primeira coisa que a gente precisa avaliar é nível geral dos aliens do Ben. Porque, pô, né, vamos ser sinceros, no geral, na boa, a maioria dos aliens dele é bem urbano. Tipo, vamos lá, né, os aliens que o Ben mais gosta são Enormossauro e quatro braços. Tipo, 4 braços, né, Enormossauro, e bora combinar que eles lidam com coisas mais pé no chão. No máximo, a gente lembra do Enormossauro fazendo um impacto de ar nos prédios ao redor na luta contra o Vilgax, o que já é um feito melhor do que qualquer feito do 4 braços. Enquanto o Superman é o cara que aguenta os 6 sextilhões de toneladas, que é o peso do planeta, e aguenta de boaça ainda, ok? Ele destrói o planeta com um soco. Então não dá pra comparar. A mesma coisa se a gente pegar aliens que tem super velocidade, tipo... Ele não falou exatamente quais versões que ele está considerando, se é o Ben 10, no caso, criança, adolescente, ou o Ben 10.000, ou também não fala também qual a versão específica do Superman, mas pelo que eu percebi aqui, eu acho que ele está considerando o Superman base e o Ben 10 ali da adolescência, mais ou menos, porque ele citou a luta com o Vilgax contra o Enormossauro, então ali é o Ben 10 de força alienígena, né? O acelerado ou o XLR8, nenhum deles chega nem perto da velocidade do Superman, que é muito acima da velocidade da luz. Se o Ben quiser derrotar o Superman, ele precisa usar aliens especiais. Aqueles aliens que ele usa bem pouco. E eu não tô falando do gigante, não, sabe? Na verdade, o gigante até que poderia trocar umas boas porradas com o Superman, considerando o Superman do dia a dia, né? Aí ele não pegaria tão pesado. E aí sim, teria uma luta. Gigante tem super força, já jogou o Vilgax no espaço como se fosse um boneco. Ele reage rápido, dispara rajadas de energia. Já inclusive até venceram a rajada da nave-mãe em Curciana. A mesma rajada que tinha destruído Plutão. Gigante também peitou o Malware depois dele ter tancado a destruição da lua de Galvan Prime. O Malware estava tomando o planeta inteiro dos Galvanianos. Então assim, na boa, o Gigante é um dos aliens do Ben que realmente tem um nível cósmico. Seria um bom adversário casual para o Superman. Daria um trabalho, né? Mas a gente sabe que assim que a coisa ficasse mais séria, o Superman poderia se soltar mais e vencer a luta. O Superman segura buraco negro na mão, galera. Galera, tentar vencer o Superman na força bruta, no poder bruto, é meio que burrice, porque o cara realmente é muito bom nesse quesito aí, tá? Pra vencer o Superman tem que ser de fato com poderes especiais, que nem dentro da própria DC. Quando geralmente o Superman perde ou leva pior pra alguém, é porque a pessoa tem algum tipo de poder especial, tipo magia ou controle mental. Mas na porrada ele se garante, cara. Então se o Ben quiser se vencer, não pode ser realmente Enormossauro, 4 braços, muito menos gigante. Tem que ser alguma coisa tipo Espantoide, que tipo... Na hora que começar a luta ali, ele olhou pro rosto do Espantoide e acabou a luta. Ou um fantasmático que consegue ficar meio que imperceptível aos olhos do Superman. Se bem que com a visão lá dele de raio-x, talvez ele conseguisse ver o fantasmático. Tem essa possibilidade. Mas ainda assim, ele poderia, no caso, possuir o corpo do Superman, enfim. Tem esse tipo de alien, no caso, que não tem muita coisa que o Superman possa fazer. Tipo, mesmo que ele consiga ver o fantasmático, ele não vai conseguir tocar, porque ele também consegue ficar intangível. Então, tem que ir por esse lado, porque se for nessa história de querer bater de frente na porrada bruta, vai tomar. A não ser que use o Alien X, porque aí o Alien X é mais forte do que o Superman. Se você acha que não, aí me prova o contrário. Mas enfim, de forma geral, tem que apelar para aliens que têm habilidades especiais, não de fato por força bruta ou muita velocidade.
Imagina o amasso que ele poderia dar no gigante, não tem como. Não dá pra comparar ainda, tá? Isso porque fisicamente o gigante é o alien mais forte do bem. Verdade. Mas pensa, se nem um gigante... Tirando o Alien X. Os aliens vão vencer o Superman. Então, quando eu falo de aliens especiais, eu tô falando de aliens com poderes especiais. Tipo o fantasmático que poderia possuir o Superman. Verdade. Isso sim seria efetivo. Outro alien que poderia derrotar o Superman é o espantoide, porque quando ele abre aquela gaiola, Justamente os dois que eu falei, né? a pessoa que vê a cara do espantoide fica aterrorizada. Não importa o quão... Na hora que o Superman olhasse pro rosto do espantoide, ele provavelmente ia ver, no caso, a Lois Lane, né, desvivida, né? Acho que não pode falar o que aconteceria, mas enfim, ele ia ver o maior pesadelo dele ou algo do tipo. E pra quem sabe, o Superman é gado da Lois Lane, né? Ele não consegue nem pensar nessa possibilidade, então ele ia ficar fora de combate na hora, praticamente. poderoso seja a pessoa, né? Até sapiens celestiais seriam afetados. Até o Zamboso, que se alimenta de medo, ficou horrorizado. O Argide pegou doença e vomitou. Então, com certeza, o Superman ficaria aterrorizado com o rosto do espantoide. E, bom, eu considero isso uma vitória pro bem, né? Agora, um alien que muita gente não sabia que pode derrotar o Superman é o Atomics. Esse alien consegue manipular a energia atômica. Fazer a radiação do sol nuclear. Vermelho, né? Pô, Peito, mas se você acabou de falar que o Superman aguenta o buraco negro, por que uma bomba atômica só destrói a cidade e afetaria o Superman? Galera, por mais que isso pareça absurdo, uma das principais fraquezas do Superman é a radiação. Mesmo que o Superman aguente de boa a explosão de uma bomba atômica, a radiação geralmente costuma deixar ele esquelético. Ele fica todo magro, né? Sem mal conseguir levantar. Um pouco parecido com o que aconteceu em Batman vs Superman. Aquilo ali já aconteceu algumas vezes nos quadrinhos. Além disso, o Atômico também pode controlar, no caso, os tipos de radiação, né? Então acho que ele poderia recriar, no caso, a energia do Sol Vermelho. Mas para isso ele precisaria conhecer, no caso, o Superman e saber da fraqueza dele ao Sol Vermelho, né? Então acho que na luta casual não é muito legal considerar isso aí não, porque não tinha como ele saber, né? Mas eu acho que também seria uma possibilidade. Então o Atomics seria uma boa dor de cabeça pro Superman, com certeza. Só que vocês precisam pensar o seguinte: todos esses aliens que eu falei não tem tanta velocidade nem resistência assim. E o Superman não vai ficar parado apanhando. Numa luta de frente, eles seriam massacrados por um Superman dando tudo de si. Mas óbvio que numa história com o roteiro, o Superman poderia ser acertado, ele poderia não saber o que vai vir na direção dele e ser surpreendido. Então sim, existe a possibilidade do Ben 10 derrotar o Superman. Essa é a resposta para a pergunta do vídeo. O Ben 10 realmente poderia derrotar o Superman numa história, principalmente usando o Alien X. Afinal, o Alien X é um sapiens celestial. Se vier com o Alien X, aí não tem nem história de Superman é mais forte, mas não. Tem que pegar já, como eu falei, Superman humilha, Superman armadura cósmica. Superman base, qualquer versão da Superman base, não dá conta do Alien X. Na porrada, na velocidade, não dá conta de tancar o Alien X. É meio que uma entidade cósmica. É bem mais poderoso que o Superman, não tem comparação. Ele pode alterar a realidade inteira da forma que ele quiser. Ele pode ter a velocidade que ele quiser, a força que ele quiser. Não dá. Alterar o Superman da forma que ele quiser, até apagar ele da realidade. Criar uma realidade só pra prender o Superman. O Alien X faz literalmente o que quiser com o Superman, só tem um problema. O Ben precisa da aprovação do Bellicus e da Serena pra fazer qualquer coisa com o Alien X. Não é bem assim. No final de Omniverse, no caso, o Ben 10 já conseguia sim se transformar, no caso, no Alien X, sem precisar da permissão da Serena e do Bellicus, onde ele conseguia basicamente controlar o Alien X da forma que ele queria. Tanto que ele fica meio que manipulando lá os inimigos dele a fazer eles mesmos se vencerem, sem precisar pedir opinião ou permissão nenhuma pro Bellicus aí e pra Serena. Então, a partir do finalzinho de Omniverse, ele poderia sim usar o Alien X sem ter toda essa burocracia. Se a gente está levando em conta o roteiro e não só os poderes do Alien X, a gente precisa levar em consideração que o Ben 10 não faz nada sem as personalidades do Alien X concordarem. Isso só até meados ali de Alien Force e comecinho talvez ali no caso também de Omniverse, mas a partir do final de Omniverse isso daí já pode ser desconsiderado, tá? Ou seja, o Ben pode vencer o Superman? Pode. Mas qual a situação mais provável de acontecer numa luta séria dos dois? Basicamente, o Superman não deixaria nem Ben bater no relógio para virar algum alien. Não daria nem tempo. E mesmo que ele tenha a chance de virar, ele não conhece o Superman, não saberia que aliens usar contra o Superman. E mesmo que soubesse, a chance do relógio dar o alien errado para ele é altíssima. É o que mais acontece. E se o Ben resolvesse de cara apelar para usar o Alien X, provavelmente ele ficaria travado igual uma estátua. Bellicus e Serena mal aprovam deixar o Ben pedir lá o universo inteiro ser destruído, que dirá liberar o Alien X para ele lutar contra o Superman, contra uma pessoa, né? Um ser. Então, na maioria das simulações dessa luta, o Superman ainda venceria. Mas de toda...
Mas no caso aqui, então, ficou claro que ele tá considerando o Ben 10 ali de, no caso, Alien Force, supremacia alienígena no máximo, que é quando, no caso, o Ben 10 tinha que sim pedir permissão pro Bellic e pra Sereno pra fazer qualquer coisa. Então, realmente, nessa fase, seria basicamente como o Peito falou, que ele tem que ficar batendo no relógio, tem que pedir permissão, então seria mais complicado. Agora, se no caso você pega o Ben 10 do final de Omniverse, com um controle mestre, ou até mesmo o Ben 10.000, aí esquece, o Superman não teria a menor chance se for Superman base. Pode tentar dar Speed Blitz, que não daria certo. O Ben 10 pode morrer, mas ele volta praticamente na mesma hora. O relógio escolher a melhor versão, no caso, para acabar com o Superman. Então não tem história. Se for pegar realmente ali Ben 10 a partir do final de Omniverse versus o Superman base, o Ben 10 leva. Não tem choro, tá? Tem que ser o Superman nas suas maiores versões pra ter debate, pra ter luta, né? Mas e aí, você concorda comigo que o Ben 10 pode sim vencer o Superman? Ou você acha que o Superman, na verdade, ia meter o maior esculacho na vida do Ben 10 e ia assolar ele com facilidade? Já comenta aqui embaixo. Bem, esse foi o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui e até o próximo React. Fui!